Queridos, hoje é Páscoa, hoje é dia de vida, hoje é dia de transbordar, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de manifestação da glória de Deus, hoje é dia de restauração de sonhos, restauração de vida, hoje é dia de restauração de relacionamentos, hoje é dia de restauração, hoje é dia de voltar ao início, hoje é dia de primeiro amor, hoje é dia de lembrarmos do nosso amado que deu a sua vida, mas que a terra não pôde reter, e que o céu também não vai reter, mas está vindo para nós. Hoje é um dia da manifestação da glória de Deus sobre nós. E vamos lá, uau, Jesus amado, glória a Deus. Eu quero convidar você para ler, porque é melhor eu ler, porque eu tinha tantas coisas no meu coração, mas esse é um dia especial, é um momento especial. Talvez nunca tenha outro culto onde nós somos um vulcão tão grande de emoções, de sentimentos, de alegrias, de dores, de esperança, Então vamos deixar o Espírito Santo e vamos para a palavra e vamos permitir que a glória dele seja manifesta em nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo em João 20, capítulo 11, versículo 11. Diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe disseram: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ele lhe disse: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o Pai, e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Guarda esse texto no teu coração. Guarda esse texto no teu coração. Os discípulos, eles estavam num momento tão singular, porque eles tinham sonhos, porque eles foram... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para nós termos ideia. Quem aqui tem 16 anos? Tem alguém com 16 anos hoje com a gente? 16, aonde? Estou vendo alguém lá atrás com 16. Fica constrangida de eu pedir para você levantar 10 segundos. Olha lá, tem alguém com 16 anos lá. Obrigado. Queria que vocês ficassem com essa imagem. Que idade você tem, querida? 15? Pode ficar de pé só um pouquinho e olhar para os irmãos aí. Então, quando nós estamos falando, obrigado. Quando nós estamos falando de discípulos de Jesus, nós estamos falando de pessoas que estavam andando com Jesus, alguns com 15, 16, 20 anos. Nós temos uma ideia por causa da pintura lá, né? Aquela que tem um monte de gente atrás de uma mesa, que os discípulos eram aqueles senhores de idade com aquelas barbonas, né? Mas a ideia é que eles eram um grupo de aprendizes, de alunos, eram novinhos de tudo. E João, que está escrevendo aqui, talvez o mais novo provavelmente, e ele se intitula Aquele a quem Jesus amava. E quando eles conhecem Jesus, toda a sua vida está sendo transformada. Quando eles conhecem Jesus, eles não tinham perspectiva. Toda a perspectiva que eles tinham é que a vida dele fosse exatamente igual à vida dos pais. Então eles eram pescadores. À exceção de Lucas e de Mateus, que tinham um pouquinho mais de estrutura,
na vida, os outros não tinham tanta perspectiva de que alguma coisa lhes pudesse acontecer, porque na época de Jesus, todo judeu ia continuar a profissão do seu pai, a menos que fosse escolhido por um mestre para ser o seu discípulo. E a única forma de ascensão social naquela época, ou de acontecer alguma coisa diferente com a pessoa, era que um mestre importante chamasse e levasse ele então para continuar os estudos, para que ele fosse mais graduado, para que ele tivesse alguma posição. E os homens que estavam lá pescando, eles já não estavam em época de ser chamado por um mestre. Então quando Jesus chega no barco e Pedro está pescando, e quando Jesus chama eles, tem a pesca milagrosa, aquilo é incrível o que acontece, e Jesus os chama, então, surgiu novamente a possibilidade de acontecer alguma coisa na existência deles, e eles foram reconhecendo a glória de Deus em Jesus, vendo os milagres, vendo o ensino, sendo tomados pela presença de Deus, pelo Espírito, eles mesmos ordenando, e os Espíritos os obedeciam, eles mesmos ministrando vida, eles mesmos com Jesus, e ouvindo a sabedoria, e no coração deles, logo Jesus ia derrubar aquele governo de Roma, e estabelecer o seu reino, e provavelmente eles iam ser os caras lá com Jesus. Mas de repente Jesus começa a mudar o discurso, e Jesus começa a falar algumas coisas, dizendo: olha, eu vou para Jerusalém. E eles dizem: mas como vai para Jerusalém? Você vai morrer em Jerusalém. Não deixa acontecer isso, de jeito nenhum, disse Pedro. E Jesus fala: trás de mim, Satanás. Como assim? Você tenha piedade de ti mesmo? Agora não é hora de você ir para Jerusalém, eles vão te matar. E ele fala: importa que o Filho do Homem morra mesmo. E eles ficam atordoados. A verdade é que eles celebram a Páscoa com uma ceia, e depois vão para o jardim, e daí lá no jardim Jesus é preso, e daqui a pouco Jesus está sendo levado pelos romanos, e eles estão ficando agora cheios de angústia, cheios de agonia, e daqui a pouco eles estão vendo Jesus com uma cruz nas costas passando, eles estão com medo que eles mesmos sejam levados. Eles são jovens, eles têm medo, eles têm sonhos, mas eles têm limitação nas suas emoções, na sua estrutura de vida, e daqui a pouco Jesus está na cruz, e daqui a pouco Jesus morre. E eles estão destroçados no seu interior. Jesus havia dito que quando acontecesse todas as coisas, eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas essa hora eles estão tão atordoados, eles estão tão longe, eles estão tão machucados, e mesmo Jesus apareceu para eles, o que está acontecendo, mas eles ficaram perdidos. E para onde eles voltam? Vem comigo no capítulo 21. João 21. Depois disso, manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e se manifestou assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro: vou pescar. E eles disseram: também vamos. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, quanto eles pegaram? Nada. Eles eram especialistas em passar a noite na água e não pegar nada. Provavelmente muitas vezes eles pegaram muitos peixes, mas as que a Bíblia conta, eles nunca estavam pegando nada, não é verdade? É porque às vezes Deus permite que a gente passe um tempo sem pegar nada, para reconhecer Ele quando Ele vem atender a nossa necessidade. Porque às vezes quando a gente está pescando todo dia e parece que a coisa está indo bem, a gente perde a visão. Mas quando não está pegando nada... Mas vamos continuar. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheciam que era Jesus. Disse-lhes, pois: filhos... Imagina eles chegando na praia, eles como que estivesse do outro lado da rua: ei, tem alguma coisa aí para comer? E eles responderam: não.
que a pessoa que passou a noite inteira pescando, e quando chega com o barco vazio, alguém diz: e aí, deixa eu ver os peixes. A pessoa diz: não. Monossílabo. E ele disse: joga a rede à direita do barco, que vocês vão achar. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o mestre. E Pedro, cingido-se da sua capa, tirou-se e foi na direção dele. E quando chegou na praia, Jesus já estava lá com um braseiro, com um peixe, e disse: tragam alguns dos que vocês pegaram também. E os outros vieram arrastando 153 grandes peixes. Talvez eu esteja errado no número, mas eram muitos peixes, e a alegria deles, e agora eles reconheciam que era o mestre. Ouçam, queridos, por favor, ouçam com carinho isso que eu vou falar para vocês agora. As decepções, as coisas que nós sonhamos e não aconteceram, as coisas que nós planejamos, em momentos de angústia, em momentos de crise, em momentos de pressão, em prova, enquanto nós ainda não estamos maduros, nós voltamos a viver como nós vivíamos antes do encontro com Jesus. E você pode pensar: não, jamais isso vai acontecer comigo, porque eu era adúltero e eu nunca mais vou fazer isso, porque eu me embriagava e eu nunca mais vou me embriagar. Às vezes nós tiramos algumas coisas porque socialmente é muito feio, ou porque nós repudiamos, mas de modo geral a nossa vida passa a funcionar do mesmo jeito que funciona a vida de alguém que não conhece Jesus. A gente caminha para ter mais, a gente caminha para dar mais conforto à família, a gente caminha para ter sonhos pessoais, e eu quero dizer que ter sonhos pessoais, prosperar, dar conforto à família, são bênçãos de Deus, não há problema com Deus em relação a isso, mas o mundo, as pessoas que não andam com Deus, isso é a prioridade principal da sua vida. Já não cuida mais de vida, já não ama pessoas, já não ganha pessoas para Jesus. Porque sabe, querido, a palavra pecado significa errar o alvo. Tem um alvo para a minha vida e tem um alvo para a sua vida. Tem um alvo para a minha vida e tem um alvo para a sua vida. E para o diabo não faz diferença se ele tira você do alvo com prostituição, com a perversão, se transforma num bandido, você rouba e acaba matando alguns que você estava roubando e o cara foi reagir. Ou se ele tira você do alvo, te apaixonando por um joguinho de videogame. Ou se ele tira você do alvo, fazendo você trabalhar 2 horas a mais cada dia e não tendo condição mais de descobrir qual é o sonho dele para a tua vida. Porque no fundo, a tentação e o inferno para alguém que já foi tocado pelo sangue de Jesus é sair do projeto e do sonho de Deus. Não precisa levar você a ser, é até mais difícil, porque se a tentação for uma coisa terrível, a gente naturalmente diz: não, eu não quero isso. A gente rejeita um pecado horrível, mas a gente não rejeita passar mais um dia sem orar. A gente não rejeita passar mais um dia sem Bíblia. A gente vai entrando assim. Se você jogar a rã na chaleira fervendo, ela bate lá e pula para fora. Mas se você colocar a rã na chaleira com água fria e você colocar a chama baixa, ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e vai morrer lá dentro. Então provavelmente, se você é alguém que andou com Jesus, que você investiu a tua vida em Jesus, o diabo não vai aparecer para você como uma dançarina. Talvez apareça para você como uma oportunidade, para que você, entrando naquela oportunidade, seja ceifado do teu tempo, da tua atenção, do teu coração. Alguém aqui já viu algum filme que tinha um casalzinho maravilhoso,
Assim que todo mundo se apaixonou por aquele casal, e de repente o marido é chamado para ir para a guerra. E ele vai para a guerra e ela fica esperando ele. Alguém já viu esse filme? Todo mundo, porque tem dezenas de filmes que é essa história, né? E aí ele está lá numa missão tão especial, e ele fica por 2, 3 anos infiltrado num lugar terrível, e ele não pode se corresponder, e ela fica tão frustrada porque está demorando para ele chegar. E aí chega um vizinho, gente boa, ajuda com as compras. Já viram? E um dia aquele homem é liberado do seu posto e ele volta para casa. E quando ele volta para casa, a gente fica assim: ai meu Deus, ele vai chegar, meu Deus. E ela era tão legal, ela é legal, mas olha só, ela está com outro. E ele chega em casa e tem outro cara lá. E ele, e aquela cena, e ele sai chorando. E a gente, torcendo, como essa mulher pode fazer isso? Que coisa, como a gente fica todo revoltado por dentro. Ele lá servindo, e ali ela, não vigiou, diz o crentão, né? Ela não vigiou. Essa pode ser a minha história, porque Jesus me chamou, e Ele foi para o Pai, Ele está no Pai. E tem um vizinho, que é um estilo de vida, de viver para mim mesmo. Agora o nosso amado está voltando, e quando ele chegar, ele vai encontrar outro na minha casa. Agora o nosso amado está voltando, e quando ele chegar, ele vai encontrar um outro estilo de vida, um outro vizinho, que é viver para mim mesmo, porque Filipenses 2 vai dizer: ora, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não, tem que voltar 2, 3 versículos, diz assim: ora, nada façais por contenda ou vanglória, não atente cada um para o que é propriamente seu, antes cada qual para o que é do outro, de sorte que tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi obediente. Então existe um estilo de vida da noiva, um estilo de vida da noiva de Jesus na terra, e esse estilo de vida a preserva para o seu amado que está voltando. E esse estilo de vida é não viver para si mesmo. Esse estilo de vida é se relacionar com o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser dirigido pela inspiração de Deus no seu interior. Mas quando começa a demorar, o vizinho vem para se oferecer para levar as compras para dentro. Quando começa a demorar para acontecer as coisas na nossa vida, e aí entra uma decepção com uma pessoa, e aí entra uma decepção com uma circunstância, com uma situação, e aí entra uma decepção no casamento, ou nos relacionamentos, ou na igreja, em qualquer lugar, vai entrando, vai ficando aquela frustração, e daqui a pouco aquele vizinho não parece mais um intruso, e daqui a pouco você deixa ele levar o pacote até na porta da casa. Não entra. Sou casada. Daqui a pouco ele está levando o pacote até a mesa da cozinha. E daqui a pouco ele está ajudando a tirar as coisas do pacote, guardando no seu armário. E daqui a pouco ele está sentado no sofá comendo com você as coisas do pacote. E aí você está empacotado. Me faço entender? A vida dura nos leva a voltar. O que os discípulos faziam antes de encontrar Jesus? O que a maior parte dos discípulos faziam antes do encontro com Jesus? Eles eram pescadores. Pedro, Tiago, João, no barquinho no mar da Galileia. Eles eram pescadores. Agora, não é errado ser pescador, mas eles tinham um chamado específico de Deus. Além de ser pescadores, eles tinham um chamado específico de Deus. Agora, quando eles se pegam sozinhos, quando eles se pegam frustrados, quando eles se pegam no momento de dor, para onde é que eles vão?
Eles voltam para viver por aqueles interesses que eles tinham antes de conhecer Jesus. Aí Jesus desiste deles ou não? Jesus desiste deles ou não? Jesus leva eles para o barco. Jesus permite que eles fiquem uma noite sem pescar. Jesus diz: joga as redes à direita. O que é que Jesus está fazendo, gente? Jesus está levando eles para o dia que eles foram chamados pela primeira vez. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Será que tem alguém aqui sendo levado por Jesus para o dia que foi chamado? Será que tem alguém aqui que já estava deixando o estilo de vida do reino e estava se permitindo um pouco mais? E o vizinho já estava colocando os pacotes na mesa da cozinha. Não aconteceu nada, mas ele está chegando. O estilo de vida do inferno está entrando, está chegando. Será que Jesus está levando alguém aqui de volta para o seu encontro, para o seu primeiro amor? Páscoa. Tinha uma noiva que amava muito o seu amado. E o amado, ele foi pelos campos para colher o seu mel, colher o seu trigo, colher os seus feixes. E ela fez o trabalho que tinha que fazer em casa, mas chegando à noite foi se deitar, pôs a roupa de dormir, lavou os pés. Mas naquele momento, porque estava demorando, o amado não chegou, acho que ele não vem hoje, acho que vai demorar mais. Então ela tirou os calçados, ela pôs sua roupa de dormir, ela lavou os seus pés, mas de repente... E Cantares 5 diz: o meu amado bateu a porta e o meu coração estremeceu por amor dele. E disse o amado: abre, pomba minha, amada minha, imaculada minha. Já fiz o meu trabalho, já colhi o que eu tinha que colher, já plantei o que eu tinha que plantar, já limpei o que eu tinha que limpar, mas o orvalho já chegou e está molhando meus cabelos. Abre, amada minha. E a amada diz que o coração dentro dela desfaleceu. Tinha sentimento, sim ou não? Tinha sentimento, sim ou não? Se ela diz que o coração dela desfaleceu, tinha sentimentos? E ela diz: mas já despi a minha túnica, já lavei os meus pés, como hei de sujá-los de novo? E o texto continua: então meu amado botou a mão pela fresta da porta para abrir. Meu coração desfalecia, então eu corri e as minhas mãos destilavam mirra. Tinha louvor ou não tinha? Símbolo de louvor, de adoração, estava destilando mirra dos dedos. Então abri a porta e o meu amado não estava lá. Porque o reino de Deus vai ser feito com mais que sentimentos. Não é de quem canta louvores, porque o reino de Deus é de quem está atento, esperando a volta do amado. O reino de Deus é para quem tem óleo na sua lâmpada. Eu poderia continuar, eu podia falar das 10 virgens agora, eu podia falar da dracma, aquele que multiplicou seu talento, eu podia falar daquela que procurou, daquele que negociou, eu podia falar de tantos versículos bíblicos, mas todos isso levaria a gente para um único lugar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Então o que acontece? Aquela mulher sai, eu estou em Cantares 6, e ela saiu, e quando ela sai, os guardas batem nela, tiram a túnica dela, e ela fica desesperada, mas ela não está preocupada se ela está vestida ou está despida, ela não está preocupada se bateram ou não dela, ela só diz uma coisa, e o que ela diz é: ei, vocês viram meu amado? Vocês viram meu amado? Quando vocês encontrarem meu amado, digam a ele que eu estou enferma de amor. Chega um momento na vida do ser humano que ele não se importa mais se ele está sofrendo, se ele está dando risada. Se ele não se importa mais se me roubaram, se não me roubaram, se fizeram uma coisa boa para mim ou não fizeram uma coisa boa para mim. É nesse momento que um homem devia casar. Quando ele não está mais preocupado com como está sendo tratado, mas está preocupado com quanto ele ama e quanto ele quer fazer aquela mulher feliz. E vice-versa. Por não chegar nesse lugar, muitos os que não dormem. Quando ela mudou a estação, não é mais o meu estado, como eu estou vestida, como estão meus pezinhos, como eu estou deitada de pé. Ela muda, de repente ela está despida, ela está machucada, mas ela não está nem aí, porque ela só tem uma coisa na mente: aonde está o meu amado? E a Bíblia diz que então, muda o capítulo, e alguém pergunta: quem é esta que vem recostada nos braços do seu amado? E agora a gente já está no capítulo 8. E agora ele vai dizer: porque o amor é forte como a morte, e o ciúme duro como a sepultura. Nem rios podem apagá-lo, nem as muitas águas podem afogá-lo. Porque a maturidade do amor vem depois dos dias que ele deixa de ser sentimento, que ele deixa de ser como eu me sinto, e ele passa a ter um único interesse: aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou. A Bíblia diz que nenhum soldado envolve-se com o negócio dessa vida. A Bíblia diz: o corredor, ele não ganha o prêmio, a menos que corra. O atleta, ele em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, quanto mais nós para alcançar uma coroa incorruptível. Jesus está voltando. A igreja está apertando. Está apertando. Estão sentindo isso ou não? Está ficando mais apertado. Não, pastor, olha só. Esse culto aqui está igual o culto da igreja há 20 e poucos anos atrás. Nós éramos um número assim. Mas o Senhor fez tudo com aquilo que tinha. E está tudo certo. Preciso confessar uma coisa para vocês que não pode sair daqui. Nós não estamos angustiados que possa abrir o culto e possa encher de novo. Porque sinceramente, se nós não ouvirmos a Deus sobre como nos mover com aquilo que nós temos, nós nem deveríamos ter mais do que temos. Então, vou falar de novo. Nós não estamos angustiados para encher esse lugar de gente, porque se nós não pudermos ouvir a Deus sobre aquilo que temos, o que faríamos com mais? Se nós não podemos estar completamente santos, consagrados, cheios do Espírito, enquanto estamos em poucos aqui, de que adianta nós sermos uma multidão de gente perdida, que não ouve o Espírito Santo, que age como se fosse uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, e que quando o noivo chegar, vai ter um vizinho em casa? Não tem jeito, não é para nós. Por isso, o nosso choro nesses dias não tem sido: Senhor, abre a porta da igreja para poder 100%. O nosso choro tem sido: Senhor, ensina-nos a te ouvir, porque nós somos meninos. A nossa oração tem sido como a oração de Salomão: Senhor, somos crianças demais para cuidar do tão grande povo do Senhor. Tenha misericórdia e nos dê sabedoria. Tenha misericórdia e nos dê da tua sabedoria. Tenha misericórdia e faça-nos ouvir a tua voz. Alguém está comigo nessa oração? Em nome de Jesus, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz. Aonde você está nessa estrada?
Você é aquele que já está sensível ao Espírito Santo, se movendo profeticamente, se movendo pela palavra, entendendo os tempos, entendendo que o Senhor nos chamou para esse momento. Você é aquele que ficou meio frustrado, deu uns passinhos para trás, começou a viver um pouquinho menos o fogo da sua fé e começou a se envolver mais com as suas próprias coisas e não está tendo tanto tempo. Você é aquele que diz: eu não conheço esses aí, Deus me livre. Como Pedro, né? Olha, Pedro, não estou falando de qualquer um, você está bem acompanhado, não precisa ficar em crise. Ai, o pastor me xingou. Eu estou dizendo, você pode estar igual o Pedro no dia que ele estava lá. Mas sabe, querido, Jesus olha nos olhos de Pedro. Jesus olha nos olhos de Pedro e fala assim para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus vai perguntar de novo, e ele fala: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro disse: eu amo, já um pouco mais aflito. E uma terceira vez Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Cide, Zô, Ari, você me ama? E aí sobe aquela bola: Juliano, você me ama? E eu já não tenho mais como responder, e eu vou dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, mas o meu coração agora está muito triste, porque você está perguntando a terceira vez. É porque você não está acreditando na resposta, né? E naquele momento, Jesus leva Pedro para o momento do seu chamado, para o momento da sua desistência e para o momento da sua restauração. Vou dizer de novo: naquele momento, no momento de frustração de Pedro, Jesus leva para ele de novo para o momento do seu chamado, a pesca milagrosa, para o momento da sua queda, porque ele negou 3 vezes, e agora a terceira vez quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus: eu neguei 3 vezes, ele perguntou 3 vezes. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, deu graças. E ele tomou do pão. E ele disse: esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo, que foi esmagado por vocês. Esse é o meu corpo, que foi esmagado por vós. Esse é o meu corpo, que foi esmagado. Esse é o meu corpo. Lembra daquela menina, daquela mocinha, daquele casal, que o marido foi para a guerra e ela ficou sozinha esperando? Imagine que o marido, toda manhã, eles gostassem muito de um ritual que era só deles. Ela fazia um cappuccino para ele. De manhã ele gostava de tomar um cappuccino de manhã. Ela fazia um cappuccino. E no dia que ele se alistou, no dia que ele foi chamado, ele já era alistado, no dia que convocaram ele, ele chamou ela e falou assim: querida, eu vou, mas eu vou voltar para você.
Mas eu vou fazer um pedido para você. De manhã, quando você acordar, você vai fazer um cappuccino. Faz sentido para vocês? E cada vez que você tomar o cappuccino de manhã, você vai fazer isso lembrando de mim. Para conservar. Para que fazer isso? Para conservar o entendimento de que ele foi, mas está voltando. E Jesus disse: olha, façam um cappuccino. Não, ele não disse isso. Ele disse: toda vez que vocês comerem do pão, que era a comida do dia a dia, façam isso em memória de mim. Porque a gente não ia aguentar, querido, ser despido, ser espancado, ser arrebentado pelos guardas. Então ele foi em nosso lugar, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ninguém faz o vinho sem moer a uva. Ninguém faz o vinho conservando. Ele se entregou completamente. A gente grita por alguma coisa que nos aconteça. A gente está gritando. Nossa alma está lá naquela UTI. Mas ele se deu completamente. Ele se deu completamente. Ele não reservou nada. Foi o todo. E ele disse: eu mesmo nunca mais vou tomar do cálice. Nunca mais eu tomo, até que eu possa fazer isso com vocês. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Obrigado. Eu vou voltar. Mas quando o Senhor voltar, encontrará porventura fé na terra? Pode distribuir. Quando ele voltar, ele vai encontrar a sua amada esperando. Ele vai encontrar a sua amada desejando. Ele vai encontrar a sua amada desperta. Ou vai encontrar uma fresquinha dizendo: ai, hoje não. Eu limpei meus pés, pus meu vestidinho. Eu te amo, tá? Volta amanhã. Eu amo ver aqueles videozinhos das pessoas do exército americano voltando de surpresa. E os filhos ficam surpreendidos. A esposa, a família, os pais ficam surpreendidos. E eu sempre que eu vejo aqueles videozinhos, eu fico imaginando: já eu vou olhar para o lado e o meu amado. Já você vai olhar para o lado e vai ver o seu Senhor. Esses dias estão pesados para você? Eu te prometo que também estão para nós. Nós não temos palavras de acusação, não temos palavra de peso. Nós temos um alerta, queridos. Nós temos um alerta. Não é tempo da gente viver como se o nosso amado fosse demorar. Porque os discípulos perderam a visão. Pode servir. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eles estão servindo, eles estão de luva, isso está bem higienizado, não tem nenhum problema. Só que quando ela for servir o pão para vocês, preste atenção no que eu estou falando. Quando ela for servir o pão para vocês, você só vai abrir a mão e ela vai soltar. Porque quando a pessoa tenta pegar o pãozinho, às vezes põe a mão no pegador, tudo bem? Então só faz assim com a mão. Se cair um no chão, não é heresia. Pode deixar lá no chão, a gente tem equipe para cuidar de tudo. Só estenda a mão que ela vai soltar na sua mão e ninguém encosta em nada. Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Podem. Eu queria que você, enquanto está recebendo, falasse com o Espírito Santo. Falasse com o Senhor. Começasse a pedir para Ele: Pai, o que o Senhor quer revelar ao meu coração? O que tem para mim, Pai? Talvez você possa perguntar a Ele: Jesus, eu te amo?
Jesus, eu te amo. Ei, Jesus, eu te amo mesmo. E deixa o Espírito Santo responder ao seu coração. Como te amamos, te adoramos de coração. A terra passará, o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a rei, te adoramos. Senhor, nós consagramos esse suco, esse pão. Nós nos lembramos da tua palavra que diz que se nós morrêssemos com o Senhor nós viveríamos. E eu oro que o Senhor nos dê clareza, Pai, sobre as áreas da nossa vida que ainda precisam morrer, sobre o nosso orgulho que ainda precisa morrer, sobre o nosso egoísmo, sobre as divisões, contendas e conflitos que ainda existem dentro do nosso coração. Nós nos arrependemos por ele, Pai, nessa noite, por toda a mediocridade que ainda existe na nossa vida, e nós colocamos diante do Senhor a sinceridade do nosso coração, o nosso amor que ainda é fraco e que o Senhor valoriza. E nós dizemos ao Senhor que nós nos lembramos hoje que o Senhor voltará, e por isso nós celebramos juntos essa ceia, porque o Senhor vive e voltará. Consagramos esses elementos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar essa ceia, esse suco, comer esse pão, lembrando que Jesus pisará nessa terra novamente, nós viveremos com Ele para sempre. Amém. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Te adoramos. Queridos, me permita lembrar uma coisa a você. Pedro teve o seu momento de desistido, mas imediatamente quando ele tomou o seu posto, a glória de Deus revelada nele, abriu a boca, se converteu 3.000, abriu de novo, se converteu 5.000, abriu os judeus começaram a se converter, de repente ele tem uma visão, ele ganha uma nova dimensão no espírito, e ele começa a ganhar gregos, ele começa a ganhar romanos, ele começa a ganhar outras nações, e de repente ele estava se fazendo mover tão grande, e depois de 2000 anos, a palavra de Deus na boca daquele homem que tinha sido um desistido, chegou até mim, até você, e nós podemos ter vida em família, nós podemos ter vida no Espírito, nós podemos dizer glória ao teu nome, Jesus, nós podemos celebrar a vitória no Senhor, nós podemos deixar de ir para o inferno e ir para o céu, porque aquele desistido recebeu perdão e assumiu o seu lugar. Então eu chamo você, não me importa se você está se sentindo mal, se você está se sentindo insuficiente, se você está se sentindo um pecador miserável, não importa como você está se sentindo, a verdade de Deus é que Cristo em nós é a esperança da glória, e você hoje pode tomar o teu lugar, você hoje pode ganhar uma nova perspectiva, você hoje pode sair do lugar de desistência, porque você ter passado por ele é para que quando as coisas estiverem acontecendo, você não se ensoberbeça, mas você saiba que nós todos somos completamente dependentes da misericórdia, da graça do
do cuidado de Deus. Nós estamos nessa noite exatamente nesse lugar de entender que em nós não tem nada agora, frustrados com nós mesmos, frustrados com a falta de poder, frustrados com as dores que estamos passando, com os momentos que acertamos e os momentos que erramos, e é nesse momento que nós lembramos, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. Digno, 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 digno. Dê uma salva de palmas a Jesus. Queria falar muito obrigado para vocês, porque eu tenho certeza que se tiver um ou dois aqui que não oraram pelo pastor Eliseu que está em casa, ou pela pastora Clotilde, não foi por falta de amor, foi por falta de saber o que estava acontecendo. Mas papai saiu do hospital há 2 dias, está ganhando um pouquinho de força em casa, não deixa nem a gente chegar perto dele ainda, embora ele não esteja em quarentena, mas a gente chega lá, ele diz, dá para vocês ficarem longe, né? A gente fica de longe dele, então a gente fica uns minutinhos, ele fala, eu acho que eu quero ficar sozinho. Está nesse momento, né? De ser renovado nas suas forças, nas suas emoções, nos seus carboidratos e músculos e tudo mais que ele precisa. E mamãe, ela ainda está na UTI, ela ainda está respirando, ela ainda está lá na UTI, vou deixar assim. E a gente tem boas notícias dela, né? Eu sei que alguns não estavam no começo do culto, por isso eu estou falando de novo, que ela logo logo vai estar no quarto, logo logo vai estar em casa, em nome de Jesus. Pastor, vocês sabem isso? Nós cremos assim, e nós estamos gratos, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção firme de fatos que ainda não se veem. Então, no nome de Jesus, sim, é assim que vai acontecer. E temos já alguns sinais médicos que as coisas estão se encaminhando para isso. Nem todos, mas aqueles já estamos crendo e já estamos vendo resposta. Então vá alegrando o seu coração e continue orando. Muito obrigado, igreja. Nós nos sentimos muito amados nesses dias por saber que vocês estão orando, que estão junto. Por quem tem estado nas lives lá, você tem uns aqui que são guerreiros. Nem eu aguento tanta live, vocês estão lá 7 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, todo dia comigo. Eu olho o nome e falo, uau, meu Deus, como essa pessoa ora. Misericórdia. Obrigado, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua família, te conserve em saúde, em paz, que toda provisão que há necessidade na sua vida chegue a você sem dores. Que haja provisão financeira, que haja provisão de alimento, que haja provisão emocional, que haja provisão de palavra no teu espírito, provisão de sabedoria, provisão de direção, provisão de paz nos relacionamentos, provisão do Senhor em todas as áreas, mas principalmente que Ele faça resplandecer sobre você a sua face, que é o lugar de intimidade, que é o lugar de conhecê-lo, e conserve vocês em plena paz, em nome de Jesus. Tenham uma semana gloriosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Infelizmente eu preciso pedir, não fiquem conversando na porta, não, por enquanto, daqui a pouco vai ser possível, mas agora nós precisamos liberar, não podemos ficar aglomerando, amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.